Ei pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz um estudo aprofundado da doutrina espírita e eu venho aqui como aprendiz para me comprometer com os amigos espirituais para estudar todos os dias. Aí eu resolvi gravar todos os dias 2 vídeos para vocês, um sobre reforma íntima e o outro um estudo mais aprofundado dos textos do mundo espiritual, do espiritismo. E hoje eu vou ler para vocês aqui um texto do livro Segue-me, do Emmanuel. Aí, deixem seus comentários, curtam, comentem, compartilhem, vamos aprender juntos. Então, o texto que eu vou ler é na Seara do Auxílio. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Paulo, Colossenses 3, versículo 13. Pois é, aqui na Terra está todo mundo misturado, né? Quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente é separado pela nossa vibração. Então, os espíritos umbralinos não ficam perto de espíritos iluminados. Os espíritos de luz conseguem ter acesso a todos os lugares, mas esses espíritos com pouca luz, mais ignorantes, mais perversos, eles não têm acesso a todos os ambientes. Então, é mais fácil. Aqui na Terra está todo mundo misturado, a gente nasce junto. E a gente tem que aprender a ser melhor uns com os outros. Então, não passar pessoas complicadas no nosso caminho. E, às vezes, a gente vai ficar perdido, sem saber o que fazer, vai se sentir magoado, chateado, preocupado, ofendido. Mas é o que Jesus ensinou, né? Emmanuel traz aqui, suportando-vos uns aos outros. No começo, a gente se suporta, até a gente aprender a amar uns aos outros. Mas, enquanto a gente não consegue amar, pelo menos a gente saiba se suportar. Se tratar com respeito, educação e perdoando quantas vezes forem necessários. Porque nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós. O outro é sempre um instrumento para que a gente se aperfeiçoe. Então vamos lá. Desnecessário salientar o brilho do cérebro na cúpula da humanidade, a razão. As nações vanguardeiras do progresso material efetuam prodígios nos setores da pesquisa e definição do plano terrestre. O conhecimento está bem adiantado, né? A razão está sendo bem utilizada para trazer mais conforto e qualidade de vida para nós. A universidade é um celeiro de luz para a inteligência, onde o conhecimento é produzido, onde a humanidade progride a passos largos, graças a Deus. O laboratório é uma nascente de respostas seguras para as milenárias indagações. Então, todas as dúvidas que a gente tinha a respeito da natureza e do mundo natural, nos laboratórios vão respondendo pergunta por pergunta, através do método científico. Entretanto, na esfera do espírito, sobram discórdias e desesperos, desgosto e desilusão. Então, se a gente já está avançando muito no campo intelectual, na área, no espírito ainda sobra muita discórdia, desavença, desgosto, desilusão. É sempre o outro culpado, né? E mesmo que fosse. A gente tem que ser responsável pela nossa própria felicidade. Todos nos referimos inquietos às calamidades da guerra, à proliferação do vício, aos estragos do ódio, às deturpações da cultura, conscientes dos prejuízos e desastres que nos impõem ao caminho comum. Então a gente olha para o lado e vê que o mundo está toda uma bagunça, a gente fica realmente escandalizado com isso. Assinalamos aqui, além, lutas ideológicas, conflitos raciais, insânia e egoísmo. A gente não precisa olhar muito longe para a gente ver essas coisas acontecendo, ainda mais depois da época que veio primeiro a televisão e agora a internet. Uma coisa que acontece lá no Japão, nesse instante, a gente já tem condição de ficar sabendo através da internet, está tudo interligado. Está tudo muito rápido e a gente consegue ver muito do que está acontecendo. E, infelizmente, a gente ainda propaga muito mais o mal do que o bem. Então, essas coisas acontecem e é o que a gente dá engajamento. E aí a gente fica sabendo disso e fala, meu Deus, o mundo está de perna pro ar. E tá, né? Sempre teve, mas agora a gente tem mais consciência do que acontece no mundo inteiro. O que fazemos nós na condição de aprendizes do Cristo para o reequilíbrio do mundo? Pois é, queremos salvar o mundo. Está tendo uma guerra lá na Ucrânia. O que a gente pode fazer para melhorar a guerra na Ucrânia? Nada. Nada que a gente fizer vai diminuir, vai acabar com a guerra lá. Mas a gente pode melhorar nós mesmos aqui, para que a gente seja mais pacífico. E para tratar as nossas próprias guerras internas. Aqui no Brasil a gente vive uma guerra civil muito grande.
no Rio de Janeiro matam mais pessoas do que em zonas de guerra, por causa do tráfico, por causa da bandidagem, por causa do crime organizado. Então, se a gente, por exemplo, o que a gente pode fazer para evitar a nossa guerra civil dentro de um ambiente urbano? A gente está tão acostumado que a gente não se dá conta do absurdo que é a situação do Rio de Janeiro hoje. O poder do PCC em São Paulo, eles estarem na política, eles estarem em tudo quanto é lugar. O que a gente pode fazer? Por exemplo, se o que financia o crime organizado no Brasil é a droga, é o consumo do usuário amador, que é aquele que usa eventualmente, então vamos deixar de ser financiadores do crime organizado, vamos parar de usar droga. Isso está ao nosso alcance para reequilibrar o mundo. Mas não só isso, como nós podemos nos tornar pessoas mais pacíficas? Tem a questão social, mas principalmente uma questão interna, uma modificação interna. Achamos-nos convencidos de que a violência não extingue a violência. A gente já sabe que para acabar com a violência não basta ter uma violência maior. Além disso, não ignoramos que Jesus chamou-nos a fim de compreendermos e auxiliarmos, construirmos e reconstruirmos para o bem de todos. Pensemos nisso. É difícil para a gente se construir e reconstruir quantas vezes forem necessárias. É o que Jesus ensinou. Não é para a gente ter medo das pessoas, é para a gente amar as pessoas. Não alegues isolamento ou pequenez para desistir do esforço edificante que nos compete. É muito fácil falar assim, nossa, mas eu sou nada, não significo nada, o que a minha atitude vai poder fazer para mudar essa realidade toda? Bom, se o problema do mundo é o desequilíbrio, é o egoísmo, é a vaidade, é a ganância, é o orgulho, um pouquinho que a gente deixar de ser egoísta, um pouquinho que a gente deixar de ser vaidoso, um pouquinho que a gente deixar de ser egoísta vai ser um pouquinho que o mundo vai ser mais generoso. Porque a questão aqui não é ter mais, mas é tirar essas coisas da personalidade. Quanto mais a gente sublima isso em nós, melhor a gente para o mundo. E não vai fazer muita diferença uma pessoa sozinha, mas se várias se comprometerem a se melhorarem, aí sim a gente consegue fazer uma mudança significativa. Uma fonte humilde garante o oásis na terra seca, e apenas uma lâmpada acesa vence a força das trevas. A gente está num espaço gigante, todo escuro. Uma única lâmpada consegue iluminar tudo, e trazer luz e conhecimento, entendimento para todo aquele ambiente. Então, para a gente, nós somos pequenos, nós somos insignificantes, mas a gente procurar manter no caminho do bem, procurar ser fiel a Jesus, por mais difícil que seja. Não pensando no impacto que a gente pode ter, mas é porque é o nosso compromisso com Jesus. E se a gente for realmente merecedor, se a gente deixar que Jesus, Deus, nos use para transformar as pessoas ao nosso redor. Mas primeiro a gente tem que transformar nós mesmos, para depois a espiritualidade saber se vai nos utilizar ou não. Mas se a gente não fizer essa reforma, a gente nem se torna um recurso necessário para eles. A harmonia do todo vem da fidelidade do serviço de cada um. Então, se cada um se manter fiel a Jesus, a Deus, ao bem, a tratar o seu progresso moral, espiritual, perdoando quantas vezes forem necessárias, não julgando, não criticando. Às vezes acontece alguma coisa com a gente quer que as pessoas saibam, a gente quer, por exemplo, mostrar para os outros quem são as pessoas de verdade. É pura vaidade. É pura vaidade. Que a gente saiba amar e perdoar as pessoas quantas vezes elas forem necessárias e reconhecer que cada um tem o direito de ser quem é. E que se as pessoas erram, é por ignorância. Agora a gente tem o direito, o dever de se defender. Mas Jesus ensinou a gente a amar os outros. Tem que achar esse equilíbrio. Tem que saber. Temos que aprender a amar. A verdade é essa, a gente precisa aprender a amar. Amar quem nos ama é muito fácil, difícil é amar aqueles que nos amam, não nos amam. E Jesus falou assim, se for desamar somente aquele que vos ama, que mérito terás. A gente tem que aprender a amar todo mundo, porque somos uma grande família espiritual, somos uma irmandade espiritual.
E se por enquanto não é possível a gente amar uns aos outros, então pelo menos a gente tem de suportar uns aos outros, não prejudicando, não querendo mal, não querendo vingança. E aí a vingança não é nem fazer nada com as próprias mãos, mas é querer que a pessoa pague o mal que ela fez. Que a gente aprenda a sublimar em nós esse sentimento de discórdia, de violência, de ignorância e de falta de luz que ainda habita na maior parte de nós. Trabalhemos unidos pela edificação da terra melhor, cada um fazendo a sua parte, sem cobrar do outro, sem exigir que o outro seja aquilo, sem também se colocar como um bastião da moralidade, querer ser um exemplo para todo mundo e falar para todo mundo que é para ser igual a gente, para o mundo melhorar, e ficar criticando o que as outras pessoas fazem, o que elas são. Mas que a gente consiga trabalhar unido, cada um dando o seu melhor, para edificar uma terra melhor. Comecemos ou recomecemos a nossa tarefa baseando a própria ação no aviso de Paulo, suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos mutuamente. Então, enquanto a gente não for possível, não for capaz de amar uns aos outros, que a gente se suporte, que a gente se perdoe e que a gente aprenda a conviver uns com os outros. Porque a gente ainda tem muita dificuldade para convivermos socialmente, né? A gente convive em sociedade, nós somos seres sociais, mas a gente tem muita dificuldade para conviver em harmonia socialmente. A gente tem sempre um ponto de conflito, um ponto de discórdia. Nós vivemos numa cultura de violência, e a cultura de violência não está aí por causa dos dirigentes. Um país não é feito, a cultura de um país, a cultura do Brasil não é feita porque os nossos governantes são corruptos. Os nossos governantes são corruptos porque no Brasil é aceito o tal do jeitinho, de todo mundo dar um jeito de fazer o que é errado. Todo mundo, eu nunca gosto de generalizar, mas isso é uma coisa socialmente aceita, as pessoas darem uma pernada para conseguir aquilo que é melhor para si. Nem quem comete um erro com pouco, também vai cometer com grande, vai depender do poder, vai depender do tamanho da tentação que a pessoa tiver na frente dela. Mas a oportunidade vai ter. Então, o que faz, por exemplo, os nossos governantes serem corruptos, não é que a gente coloca governantes corruptos, é porque a nossa cultura é a cultura do jeitinho, é a cultura daquele que é o mais esperto, que dá o jeito para conseguir o que quer. Então é isso. Né? Então a gente tem que aprender a perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros. E dar à pessoa, quantas vezes forem necessárias, o direito de errar e recomeçar. E que a gente também, se a gente errar, que a gente recomece. Porque Deus nos perdoa sempre. E se a gente não conseguir reparar nessa vida, Ele vai dar outra vida pra gente. Mas é sendo células de amor aqui na Terra que a gente vai conseguir semear o amor. Se a gente for célula de discórdia, a gente só vai semear a discórdia. E uma pessoa que ama de verdade, como já diz a Bíblia, o amor cobre uma multidão de pecados. Então é isso, espero que vocês gostem. O texto do livro segue. Não é fácil seguir Jesus. É muito mais fácil seguir as leis civis da Bíblia do que seguir a lei do amor. Eu fico vendo assim, fico tentando aplicar isso na minha vida. É um convite. Eu sempre procuro aplicar, mas é muito mais fácil você pegar a Bíblia e praticar todos os rituais e aquela coisa toda do que praticar a lei do amor, conforme Jesus nos trouxe. A gente já progrediu bastante. Há 2.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, era pura barbaridade. Mas ainda tem muita coisa a ser melhorada. E que a gente pare de ser parte do problema e que a gente comece a se tornar parte da solução. Então é isso, curtam, comentem, compartilhem. Amo vocês, um beijo. Espero que gostem.